Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, Ele conta conosco na administração dos bens do reino. Todos nós somos administradores desses bens, da graça, do amor, da caridade, da vida vivida no Espírito Santo. Todos nós somos convidados a administrar esses bens. E administrar significa fazer com que o reino cresça, se desenvolva, que esse reino não fique estagnado, mas que ele alcance outras pessoas, outras realidades. Ou seja, a missão de evangelizar para nós é administrar bem aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu a graça de sermos filhos e precisamos também oferecer aos outros esta graça. Mas existe uma palavra nesse evangelho que, de certa forma, nos balanceia. Jesus diz: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Nós podemos nos perguntar, espera aí, Jesus está elogiando a esperteza desse administrador que roubou do seu patrão? Evidentemente que Jesus não faria isso, mas o elogio de Jesus repousa sobre a capacidade desse administrador em pensar rápido, para resolver um problema que é iminente. Vocês imaginam, ele foi acusado de ser desonesto na administração, mas ele não busca se defender. Ele é esperto, ele já sabe, eu vou perder. Então, ele vai realizar aquilo que nós chamamos, ele vai abrir mão do seu lucro, porque quando ele diz para esse que deve 100 barris de óleo e manda cortar 50, é porque é o lucro dele. Na verdade, esse homem só devia 50, mas como ele era mercador, ele era comerciante, ele ganha por cima do bem do patrão. Como aquele que deve 100 medidas de trigo, ele pede para escrever 80, ele perde 20, porque para esse homem é melhor perder agora e ganhar depois do que ficar a ver navios. Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ele sabia da sua capacidade, e aí Jesus diz: olha, veja como os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Por que isso? Nós, enquanto nós estamos vivendo nesse mundo e administrando os bens de Deus, nós somos muito reclamadores, lamentadores. Basta você olhar, se a gente for ver o tanto que as pessoas que trabalham na igreja reclamam do padre, da igreja, da paróquia, está no gibi. A gente não faz propaganda do nosso trabalho. A gente sempre tem uma palavra negativa para dizer, ou até do próprio Deus. Às vezes as pessoas chegam perto da gente e dizem assim: nossa, eu estou tão chateada com Deus, aí em vez de você ajudar a pessoa a ter uma visão mais bonita, e eu também, sabe, Deus é tão injusto, né? Nós parecemos que não acreditamos nesta vida nova que Deus nos dá através do seu reino. Nós mesmos puxamos para trás a realidade do reino e a realidade da graça. E aí Jesus vai dizer, nós temos que usar a esperteza desse mundo para pregar o evangelho. Vocês imaginam, irmãos e irmãs, se não existisse, por exemplo, a TV Saúde, como nós iríamos levar a palavra de Deus a quem estava em casa no tempo da pandemia? Olha, a gente tem que usar das espertezas da internet, usar a internet para o bem. Nós dizemos, muitas vezes a internet é usada para o mal, mas nós evangelizadores temos que usar para o bem. Não é à toa que nós temos aqui, diante do nosso altar, as relíquias de Carlo Acutis, que foi o grande evangelizador na internet. Usou um mecanismo que está aí de graça, gratuito, para anunciar. Ou seja, usou da esperteza desse mundo.
Quando a gente vai abrir um e-mail, né, ou vai abrir alguma página na internet, sempre aparece propagandas de produtos, mas você não vê aparecendo propaganda de igreja, aparecendo propaganda de missa, já viram? Nós somos tão chulezinho na nossa evangelização, para poder arrumar um grupo de pessoas para anunciar o evangelho na paróquia é a coisa mais difícil. Todo mundo tem tudo para fazer. Mas se for para ganhar dinheiro, a gente passa a noite inteira na fila do banco ou da administração. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. Porque nós, quando é para nós alguma coisa, a gente corre atrás. A gente deixa de comer, a gente deixa de dormir. Mas quando é para Deus, a gente faz corpo mole demais. É interessante que Jesus, ele puxa hoje as nossas orelhas e diz assim, sabe por que o reino, ele não alcança mais coisas? Porque nós somos muito tímidos ao falar de Jesus. Basta a gente perceber, aqui não tanto, mas o que a gente conversa na fila do banco? O que a gente fala? A gente prega o evangelho? É claro que falar do evangelho todo dia ninguém daria conta, porque seria até irracional. Mas você fala do evangelho na hora que você está no banco, na fila do banco, na fila do posto de saúde, ou a gente fala da fofoca que está mais vigente na nossa comunidade. Quando alguém pede um auxílio, nós somos os primeiros a nos apresentar? Ou nós ficamos sempre naquela, se ninguém aparecer eu vou. Agora, se for para a gente ter alguma vantagem financeira, a gente até perde noite de sono. Sabem por quê? Porque muitas vezes nós cristãos não acreditamos na graça que Cristo tem para derramar dentro de nós. Hoje, olhando para essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, a gente percebe que o coração de Cristo, ele tem chamas de fogo, de amor. E é interessante que o fogo significa que tudo que o fogo toca, o que o fogo faz? Transforma em fogo. Nós, enquanto evangelizadores, enquanto anunciadores, enquanto apaixonados por Cristo, quando as pessoas vêm até nós, essas pessoas também se apaixonam por Cristo, também se sentem conquistadas pelo amor de Jesus. Ou quando as pessoas chegam perto de mim, ao invés de atraí-los para Deus, eu os afasto ainda mais. É interessante que quando a gente vai fazer qualquer movimento ou reunião, a primeira coisa que a gente prega são pecados. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se a pessoa não descobrir o amor de Jesus, ela nunca vai se entregar à vida com Ele. Ela nunca vai ser capaz de pautar a sua vida pelo Evangelho. Só se considera pecador quem pauta a sua vida pelo Evangelho. Roubar é um pecado? Para nós, que somos cristãos. Para outras pessoas, se for para mim ter vantagem, não estou nem aí. Como é que eu posso convencer esta pessoa que isso é um pecado, você tirar algo que não é seu e ficar? Se eu anunciar para ela o amor de Cristo, se eu anunciar para ela a presença de Cristo, aos poucos ela vai se convencendo que eu não posso fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse. Mas primeiro tem que vir o amor. Vocês conseguem perceber como o nosso administrar as coisas de Deus é uma administração pobre? Uma administração que a gente não leva a sério. A gente brinca que a gente está evangelizando. Imagine, nós aqui estamos com as nossas damas do apostolado. Eu não vejo cavaleiros do apostolado. Por quê? Às vezes eu vejo pessoas
já mais adultas na fé, sendo do apostolado, por que não chamar mais pessoas para fazer parte desse movimento que é tão importante para a igreja? Mas será que vocês do apostolado acreditam nisso que vocês fazem? Ou é apenas a fita vermelha na primeira sexta-feira? Eu visto a camisa de Jesus e ando com ela em todos os lugares. Aqui não é vestir uma camisa física, mas é a camisa do comportamento. Quando as pessoas me veem, eu anuncio Jesus pela minha palavra, pelo meu comportar, pelo meu modo de enxergar a vida. É interessante que, quando Jesus, não sei se vocês se recordam, quando aquele homem chega perto de Jesus e pergunta: Senhor, qual que é o mais importante mandamento? Qual que é o mandamento mais importante da lei? Lembra que eu falei com vocês, aqueles que estavam na missa ou estavam assistindo pela TV, dos 613 mandamentos dos judeus? E aí aquele homem chega perto de Jesus e pergunta: qual que é o primeiro e maior mandamento? Jesus diz: ouça Israel. O primeiro mandamento é ouvir, porque quem ouve é convencido. Só que nós precisamos ouvir com abertura de coração, de considerar que a palavra de Deus ela é maior do que nós. Hoje, quando Jesus conta essa parábola do administrador desonesto, que esbanja os bens, de quem que ele está falando? Muitas vezes nós atrelamos esta palavra a outros e não a nós. Mas será que você está administrando direitinho os bens que Jesus te deu? Você está fazendo funcionar ou crescer a sua fé no seu coração? Através da oração, através do jejum, através da penitência, através das obras de caridade. Nós estamos celebrando até o dia 8, esse tempo de rezar pelos fiéis defuntos. Você tem feito com que as pessoas que se aproximam de você possam sair mais rápido do purgatório? Vocês se recordam da pregação? Ou eu me sinto um deslocado, uma pessoa que não me sinto responsável pela salvação dos outros, eu quero me salvar sozinho? Santo Agostinho diz que Deus, que nos criou sozinho, não quer nos salvar sozinho. Ele conta com a nossa ajuda. Por isso, irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados pelo Evangelho a ser mais espertos. Vou dar um exemplo. As nossas crianças, por que elas não vêm à igreja? Por que os nossos adolescentes não vêm à igreja? Os nossos jovens? O defeito está onde? Na igreja? A igreja é eu, é você. Então o defeito está em nós. Que não mostramos para as pessoas, para aqueles que fazem parte da nossa casa, que isso é importante. Eu tenho que tratar a minha vida espiritual da mesma maneira que eu trato a minha vida estudantil. Eu tenho que me esforçar. Eu me esforço para aprender as fórmulas de matemática. Eu me esforço para aprender as fórmulas de física. Mas eu não me esforço para aprender a fórmula do amor de Deus. Eu não me esforço para aprender como eu preciso realizar as minhas atitudes para alcançar Deus. Eu sou sempre infantil na fé. Eu sou muito esperto nos meus negócios. Eu domino todas as leis. Eu sei tudo. Todos os meus direitos eu sei. Mas pergunta sobre os deveres, a gente não sabe. Eu tenho o direito de exigir de Deus uma vida melhor. Mas na hora de eu me confessar, na hora de eu ir à missa, pelo menos aos domingos, eu sou tão preguiçoso. Irmãos e irmãs, Deus é misericordioso, mas não faça corpo mole para trabalhar no reino dele, não. Não adianta você, depois que o seu filho, sua filha tiver crescido,
Você querer que ele venha à igreja, ele não vai vir. Ah, mas eu trouxe ele a vida inteira à igreja, mas trouxe errado. Você trouxe obrigando. A maioria dos que vêm se confessar, eu vinha porque minha mãe me obrigava. Não adianta, você tem que conquistar o coração. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, nessa primeira sexta-feira, olhando para a imagem do coração de Jesus, permitir que o fogo do coração dele acenda em nós esse fogo. Permitir que esse coração de Jesus, que inflamado pelo amor de Deus, nos inflama também. Mas eu preciso permitir que esse amor me inflame. Vocês do apostolado da oração são inflamados pelo amor de Deus? Ou são pessoas desanimadas? Desanimadas aqui significa espiritualmente. Na hora que fala alguma coisa, aí eu rezo todos os terços. Isso eu tenho animação. Mas eu não tenho animação de perder tempo, de ir na casa de alguém e de pregar a palavra. Ah, padre, a Bíblia é muito complicada. Eu conheço gente, meus irmãos e minhas irmãs, que consegue decorar o Código Civil inteiro. Consegue decorar todas as senhas dos bancos. Conseguem decorar todos os tipos possíveis de direitos. Mas não consegue decorar um único versículo da Bíblia. Sabe por quê? Não se importa com isso. E não vem falar que é falta de inteligência, não vem falar que é falta de leitura, porque você grava o que os outros te falam, se for mal dos outros, com muito mais intenção e proporção. Nós precisamos ser administradores das graças de Deus com ímpeto, com força, para que a gente possa disseminar essa vida de Deus, que nos transforma, nos ilumina, nos faz ser mais felizes. Às vezes as pessoas chegam perto de nós e nós somos de Deus, mas elas ficam com medo, porque nós não fazemos propaganda de Deus. É triste. Quando eu ouço esse evangelho, eu fico tão assim, tocado e mexido, porque eu percebo que, Senhor, como eu tenho esbanjado os seus bens, mas como eu tenho administrado mal a minha beleza, tenho administrado mal o meu coração, a minha língua, o meu pensamento. Que Deus nos ajude, irmãos, a mim e a vocês, para que ao aproximarmos hoje do coração de Jesus, a gente possa ouvir aquilo que Ele nos diz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, que eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.